Muito boa tarde, queridos estudantes. Vamos continuar com as aulas da nossa sexta-feira, dia 16 de setembro. Sejam todos muito bem-vindos. Um abraço para a galera que está aí pelo chat. Um abraço para aqueles estudantes que estão aqui pelo IPTV de Lagoinha do Piauí, Rosário, Baixa Grande do Ribeiro e Pimenteiras. Sejam bem-vindos à nossa aula de análise linguística com a professora Flávia Leda. E hoje nós trouxemos como componente curricular, aliás, como objeto do conhecimento, tá? O estudo das orações subordinadas adverbiais, queridos estudantes. E por que esse estudo é tão relevante, tá? Vocês que estão aí na terceira série, em ritmo de preparação para a prova Enem e demais vestibulares, saibam, as orações adverbiais são importantes organizadores do discurso. Dentro da constituição delas, a gente tem o que a gente chama de mecanismos de coesão por meio de operações argumentativas. Por que isso acontece? Porque as orações subordinadas adverbiais, elas trazem circunstâncias, ideias. E na progressão temática, ou seja, no desenvolvimento do texto, essas ideias vão sendo marcadas por elas. Ou seja, é um marcador de ideia, é um operador argumentativo, portanto, a oração subordinada adverbial e conhecê-las, saber como empregá-las, principalmente na escrita do texto atativo argumentativo. Também reconhecer nas questões de linguagens, na parte de análise linguística, o uso desses recursos coesivos é de suma importância, viu, queridos estudantes? Então, vamos revisar aí com todos vocês este mecanismo coesivo que são as orações adverbiais, tá? Então, é isso que a gente vai estudar hoje, compreendendo aí o papel dessas orações subordinadas como operadores argumentativos nos gêneros do discurso. Apesar de a gente falar em operador argumentativo e lembrar do procedimento de argumentação, ou seja, de sustentação de uma ideia, defesa de uma ideia, é bem verdade que essas orações não vão aparecer só em gêneros argumentativos. Na verdade, elas podem aparecer em qualquer gênero, tá? Mas a gente fala principalmente nos argumentativos porque lá a gente vê mais claramente argumentos, tá, que vão sustentar, dar sustentação a uma ideia, a uma tese, tá bom, queridos estudantes? Então, vamos lá. Só para a gente fazer aqui uma síntese, tá? Antes da gente trabalhar esse conteúdo, esse componente curricular, esse objeto do conhecimento, a gente traz aqui para vocês a síntese do período simples e do período composto, para vocês se lembrarem bem. Dentro do período simples, a gente vai ter uma única oração. Lembrem-se que nós vamos reconhecer as orações de um período olhando para os verbos ou locuções verbais que estão dentro dele. Então, a quantidade de verbos e locuções verbais está para a quantidade de orações que constituem um período. Portanto, eu considero um período simples aquele que tem uma única oração. Portanto, ele vai apresentar, gente, um único verbo ou uma locução verbal, tá? Então, tá aí. Opa, deixa eu ativar aqui a canetinha. Não está escrevendo. Alguém me ajude, please, Isnaba. Veja o que está acontecendo, que a canetinha não quer riscar, amor. Por favor. Quanto isso, vamos lá. Única uma oração vai ter um verbo e uma locução verbal. Portanto, para ter um período composto, eu tenho que ter dois verbos ou mais, ou um verbo, uma locução verbal, tá bom? Então, é isso que caracteriza o período composto por coordenação e por subordinação. A presença, tá? De, evidentemente, duas ou mais orações e o tipo de relação que vai se dar entre elas. A gente vai lembrar também o que é o período composto por coordenação, o que caracteriza o composto por subordinação, por quê? O nosso conteúdo, o nosso objeto de conhecimento, ele é parte do que a gente chama de período composto por subordinação. Tá ok. Tranquilo. Tá bom? Ele é parte do que a gente chama de período composto por subordinação, gente. Vamos dar 2 minutinhos só para resolver aqui algo rapidinho no touch, gente. A gente volta já já.
Prontinho, queridos estudantes. Tivemos probleminhas técnicos, mas já estamos de volta. Bom, estava ainda há pouco explicando para vocês em que contexto se insere nessa relação entre orações as orações subordinadas se inserem, né? As orações subordinadas adverbiais. Por isso eu achei por bem, julguei por bem fazer aqui uma revisãozinha rápida, tá? Antes da gente adentrar esse conteúdo sobre o período simples e composto. Uma única oração, ou seja, aqui a gente vai ter um verbo. Verbo, locução verbal. Para que o período seja composto, duas orações, portanto, dois ou mais verbos, tá? Olha aí. Bom, o que a gente considera como período composto por coordenação? Isso significa dizer, gente, em outras palavras, que as orações que vão compor esse tipo de período, elas não funcionam como termos de outras. Então, a coordenação, no final das contas, significa isso, ó. Orações que não funcionam. Escrevendo aqui para deixar tudo bonitinho para você, querido estudante, como termo de outras, tá? Olha aí. O contrário ocorre na subordinação. Quer ver? Vocês vão observar que dentro da subordinação a gente tem classificações mais categóricas, olha. São orações que funcionam em relação a outra, que a gente costuma chamar de principal, mas isso também depende muito do contexto, né? Que desempenham papéis sintáticos de substantivos, de adjetivos ou de advérbios, tá? E é justamente dentro aqui deste contexto que se inserem as orações subordinadas adverbiais. Voltando aqui para as coordenadas, quando elas são justapostas, quer dizer que elas estão ligadas por meio de pontuações como vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, mas não vão apresentar conjunções, ó. Então, tá aqui claríssimo, claríssimo para você, ó. Não tem conjunções, tá vendo? Ó? Sem conectivos. Por outro lado, quando elas apresentam conectivos, ó, a gente vai ter as chamadas sindéticas. Então, dentro da coordenação, a classificação das orações que constituem esse tipo de período vai aqui considerar os critérios da presença ou da ausência da conjunção, tá? Presença sindéticas, ausência assindéticas, tá bom? Já na subordinação, a gente tem essa dependência entre as orações justamente porque elas funcionam como termo de outras, ó. Subordinação, orações que funcionam como termo de outras. Pronto. E é justamente como elas vão funcionar que vai definir o tipo de subordinada. Como termo de outras. Pronto. Olha aí, cheirosos. E aí a gente vai ter substantivas que desempenham algumas funções sintáticas dessa classe de palavras, tá? As adjetivas que desempenham papéis sintáticos do adjetivo, adjunto adnominal, com certeza. E as adverbiais, por causa das ideias que trazem. Lembre-se que a gente estudou o advérbio já, é a classe responsável por trazer noções de circunstâncias, como lugar, meio, modo, instrumento, causa, consequência, negação, afirmação. Então, elas vão desempenhar o papel sintático de adjunto adverbial em relação ao verbo da oração principal, tá? Por isso é que elas são operadores argumentativos. Veja que as outras duas não são, nem as substantivas, nem as adjetivas. Mas as adverbiais são, sim, operadores argumentativos. Olha aí, queridos estudantes. Topperson, né? A gente já estudou esse assunto aqui. Vamos fazer revisões maravilhosas, né? Já que a gente está aí próximo da prova Enem. E, claro, isso aí cai demais na prova de análise linguística, a prova de linguagens, né? Beleza, nenéns. Demos uma recapitulada aqui. Agora vamos partir para essas orações que funcionam como advérbios, tá? Por isso que a gente chama de orações adverbiais. Então, elas vão exercer, ó, a função de adjunto adverbial em relação ao verbo da oração principal. Não se esqueça de que, nesse caso, é sempre uma relação estabelecida entre orações. Então, de certo que esse período será sempre composto. E vai ter a mesma função que um advérbio na estrutura frásica, ou seja, um advérbio tem sempre o mesmo papel sintático. Todo advérbio, ó, só para esclarecer para vocês, querido aluno, querido estudante, advérbio ó, é classe gramatical,
ou seja, classe de palavra. Então, a gente tem aqui o aspecto morfológico. Mas quando a gente vai falar no advérbio como organizador sintático, função sintática, aí a gente vai ter o adjunto. É o nome, a nomenclatura que se dá para os advérbios em relação às funções sintáticas que cumprem. Portanto, todo e qualquer advérbio, seja um advérbio simples, seja uma locução adverbial ou até uma oração adverbial, elas vão desempenhar esse papel sintático, tá? Então, só para você não entender que nós estamos falando de outras coisas, é o mesmo, tá? É a mesma classe de palavra em sua função sintática. Pronto. Olha aí. Então, é isso. Claro, a gente sabe, gente, que o advérbio tem muitas funções sintáticas. Eu digo o advérbio mesmo, sem considerá-lo em forma de oração. Porque, assim, a gente tem meio, instrumento, companhia, causa, consequência, tá? Modo, finalidade. E nem todas as circunstâncias adverbiais podem ser demonstradas em formato de oração. Por isso, quando a gente estuda as orações subordinadas adverbiais, elas vão apresentar apenas 9 valores semânticos, tá? Alguns teóricos, alguns estudiosos falam na oração adverbial modal, no entanto, esse tipo oracional ainda não foi tornado oficial pela nomenclatura gramatical brasileira. Então, a gente traz aqui para vocês o que é considerado mesmo oficial, tá? Então, pela ideia que trazem, as orações adverbiais podem ser causais, porque vão apresentar uma relação de causa quanto a um fato expresso na oração principal. Você tem uma comparação, a famosa analogia. Você tem uma concessão, que é uma permissão para que algo não esperado aconteça. Você tem uma condição, olha aí, ó. Você tem conformidade, ou seja, acordo. Você tem consequência, que são as consecutivas, finais de finalidade, proporcionais de medida e as famosas temporais, ou seja, aí tem algumas que nem, né, dispensa comentário do temporal e de tempo. Eu tenho que ver a ideia de tempo. E claro, sob forma de oração, essas orações elas podem ser reduzidas ou desenvolvidas, tá? As desenvolvidas apresentam como conectores, ou seja, como elementos de organização textual, as conjunções subordinativas adverbiais, que basicamente levam os mesmos nomes das orações que elas vão introduzir. Então, conjunção subordinativa adverbial causal, conjunção subordinativa adverbial final, conjunção subordinativa adverbial temporal e assim vai, tá? Falando assim parece estranho, né? Mas você faz uso, gente, dessas estruturas o tempo todo. Posso garantir para vocês que o uso dessas orações é muito vasto, tanto na oralidade quanto na escrita. Inclusive, elas são fortes, tá? Dentro do que a gente chama de organização textual, principalmente se tratando de gêneros argumentativos. E óbvio que eu não posso deixar de citar a dissertação escolar, né? Que é o que praticamente todo vestibular cobra. Então, a gente tem essas relações semânticas aí, tá, corações? Causa, comparação, concessão, condição, conformidade, consequência, finalidade, proporção e tempo. Caso você tenha mais dificuldade em visualizar, não gosto muito desses bizuzinhos não, mas para quem tem mais dificuldade, ajuda, né? Você veja que são 6, estão aí na ordem, ó, 6 orações iniciadas pela letra C. Causa, comparação, concessão, condição, conformidade, consequência, aí depois vem FPT, finalidade, proporção e tempo. Fica mais tranquilo? Bom, é óbvio que as orações adverbiais são muito mais numerosas se comparadas em termos quantitativos, as orações substantivas, que vem em número de 6, e as orações adjetivas, que vem em número de 2 apenas. Porém, gente, elas são muito intuitivas, as adverbiais, por quê? Porque a ideia que está nelas é muito óbvia, tá? Você consegue observar direitinho as circunstâncias que são típicas dessas orações. Por isso que a gente pode seguramente dizer que todas elas funcionam como operadores argumentativos e dos mais utilizados, diga-se de passagem, querido estudante. O que é importante nessa perspectiva? Ó, lá dentro da prova Enem, você vai ter aqui essas orações exploradas na competência 4 da redação, tá certo? Em que você vai mobilizar recursos coesivos para a organização das suas orações, dos períodos dentro do texto dissertativo, argumentativo, tá bom?
E na prova de linguagens, elas são cobradas nessa competência 6, que trata do reconhecimento dos gêneros textuais, das tipologias, enquanto mecanismos que circulam para facilitar a comunicação, funções da linguagem, mas a habilidade que vai tratar diretamente de recursos coesivos, ó, é a habilidade 18, tá, gente? Dentro dessa competência, que é constituída por mais duas habilidades, a habilidade 19 e a habilidade 20, tá? Só por curiosidade, a habilidade 19 se volta para reconhecer os elementos da comunicação e as funções da linguagem, tá? Nos mais diversos gêneros do discurso, e a habilidade 20 trata de reconhecer a língua como um elemento de identidade, como patrimônio mesmo, histórico, sociocultural, tá bom? Então, tá aí. Apresentadas as circunstâncias das orações, nada melhor do que visualizar, tá? Essas circunstâncias, tá? Juntamente aqui aos exemplos, que fica muito mais tranquilo de a gente verificar quais são as ideias que essas orações subordinadas adverbiais passam, gente. Vamos lá, tá bom? A gente vai ver diversas relações de sentido aí. Causa, consequência, como vocês estão vendo aí, comparação, condição. Vamos começar a analisar, povo lindo? Bora, chama. Olha aí. Percebam que em amarelinho, eu já deixei marcado aí para vocês analisarem, tá? Nós vamos analisar aqui juntinhos, vocês e a tia Flavinha, os conectivos ou conectores. Lembra que eu falei ainda há pouco, da gurinha, na estante, sobre as conjunções e locuções conjuntivas subordinativas adverbiais? Elas estão aí cheirosas e cheirosas, veja aí, ó. Como está muito quente, é importante aumentar o consumo de água. Você vê uma clara relação de causa e consequência, principalmente marcada no conectivo como. Você pode, inclusive, fazer a substituição aqui nesse primeiro exemplo, ó, do como por uma vez que, já que, haja vista. Se usar haja vista, perceba que o verbo vai para o infinitivo, né? Haja vista, estar. Aí você vai escrever esse Rzinho aí ao final e retirar o acento agudo. Porque está muito quente, já que está muito quente, desde que esteja muito quente, é importante aumentar o consumo de água, e é verdade. Qualquer semelhança não é mera coincidência, estamos na época de berra-bró, muito quente, precisamos de fato aumentar esse consumo de água, né, gente? Então você vê aqui que a oração que está aí, né, mais destacada, está muito quente, ela traz uma causa. Vejam que lá do outro lado eu tenho a consequência. Essa outra oração é importante aumentar o consumo de água, perceba, ela vai ser, né, vamos dizer assim, circunstancializada, modificada pela oração que está em destaque aí, seu respectivo conector. Todas essas orações que vocês estão vendo aí, gente, são adverbiais com certeza e estão na forma desenvolvida, viu? A presença da conjunção, a flexão verbal, ora no indicativo, ora no subjuntivo, representa essa característica aí de estrutura oracional desenvolvida, ok? Depois a comparação, ó, quando você busca estabelecer um paralelo, uma analogia entre seres, tal qual Jesus deve se amar uns aos outros, que nem Jesus, como Jesus, cuidado com o como. Vocês já perceberam que aqui ele teria um outro valor diferente de causa, né? Então, vamos observar que algumas conjunções aí apresentam os casos de polissemia. Tal qual Jesus, como Jesus, do mesmo modo que Jesus, deve se amar uns aos outros. Então, você está diante aí, tá? Das barrinhas para a esquerda, diante da oração subordinada adverbial causal, aliás, comparativa, nenéns, olha aí. Aqui, ó, perceba que esse quadrinho está bem ilustrativo. Você tem aqui na primeira coluna, tá? A classificação das orações de acordo com a ideia que elas trazem. Na segunda, a ideia em si, a circunstância, né? A gente sabe que a palavra que modifica verbos, advérbios e adjetivos, trazendo essa noção circunstancial, ela é o advérbio. Quando em forma de oração, isso justifica o porquê de a gente chamar essas orações de adverbiais, porque elas vão trazer essas circunstâncias, tá? Aqui, ó, a concessão. Muita gente, às vezes, apresenta uma dúvidazinha com relação a que ideia seria essa. Concessão, gente, vem do verbo conceder, que significa permitir. É uma permissão, mas em que sentido?
Essa permissão, ela ocorre para que algo que vá quebrar uma expectativa aconteça. Ou seja, é uma permissão para aquilo que você está esperando não aconteça. Permissão entre aspas, né? Então, sempre ela vai se basear numa relação de oposição. Claro que a gente vê essa mesma relação lá nas coordenadas sindéticas, adversativas, mas você não pode chegar diante de uma conjunção como embora, por mais que, se bem que, mesmo que, ainda que, e dizer que é uma oração coordenada sindética adversativa. Não. Essas locuções conjuntivas e conjunções, elas marcam a circunstância adverbial de concessão, então tome muito cuidado. Se você for fazer um vestibular mais tradicional, mais classificatório, vamos dizer assim, vamos dizer assim, a moda antiga, você vai encontrar ainda questões dessa natureza. Então, é preciso mesmo fazer essa diferença. A diferença entre as coordenadas sindéticas adversativas e as subordinativas adverbiais concessivas. É preciso reconhecer quais conjunções são coordenativas adversativas, é o mas, porém, contudo, todavia, ou no entanto, e as conjunções que vão marcar dentro da subordinação a ideia de concessão, embora, ainda que, por mais que, se bem que, mesmo que, tá bom? Então, assim, se você me pergunta, então, tia Flavinha, qual é a diferença entre as adversativas, as coordenativas adversativas, tá? As conjunções, e as subordinativas adverbiais concessivas? Bom, a diferença é o formato, né? E o tipo de estrutura sintática em que elas estarão inseridas. Agora, semelhança à ideia. A ideia é a mesma, gente. É oposição, é quebra de expectativa, é permissão, tá bom? Então, preste atenção. A concessão ela se baseia numa permissão para que algo, a sua revelia, aconteça, algo que você não está esperando. Agora, mostrando como é que isso é esse processo. Ó. Embora viva com dificuldades, não reclama de nada. Perceba que as reclamações vêm justamente das dificuldades, verdadeiras ou hipotéticas, mas vêm com dificuldades. E essa pessoa, olha só, tem dificuldades, no entanto, onde está a quebra de expectativa? Ela não reclama, ela aceita as adversidades, é resiliente, né? Então, você vê sim uma quebra de expectativa em relação ao fato expresso na oração principal, tá bom? Vamos ver agora a condição. A condição é uma exigência, gente. Para lembrar da ideia passada pelas condicionais, lembre-se, a condição ela se baseia numa exigência, muitas vezes numa ressalva, tá? Que é necessária para que o fato expresso na oração principal aconteça. Então, veja bem, ó. A oração principal traz viajaremos. Pronto, a gente considera que esse verbo é intransitivo, não precisa de complemento, tem a carga semântica plena, ou seja, ideia completa. Viajaremos. Porém, gente, veja a condição, veja a exigência. Qual é a exigência? Qual é a condição? Fazer economias. Então, veja aqui que o operador argumentativo desde que marca essa clara ideia. Interessante observar os paralelismos, tá, gente? Nem sempre os modos verbais eles vão se manter os mesmos, tá? Ou o mesmo tempo verbal vai se manter o mesmo quando você usa conectivo de mesma natureza. Por exemplo, aqui nós usamos o desde que e o verbo foi lá, ó, para o presente do subjuntivo. Que nós façamos, viajaremos desde que nós façamos a economia. Se a gente colocar o se, que é uma outra conjunção condicional, inclusive bem comum, tá? Das condicionais aí, o se é uma das mais usuais. Viajaremos, olha só como o verbo muda. Ele vai mudar, não o modo. Continua no subjuntivo, porque o subjuntivo, lembre-se, é o modo das hipóteses, das possibilidades, dos desejos, das probabilidades. Mas o tempo verbal muda. A gente vai ter que conjugar lá no futuro do subjuntivo. Viajaremos se fizermos. Olha aí, gente. Olha aí. Então, muito cuidado com esse paralelismo exigido pelo uso de conectivos, tá? Às vezes você quer dar uma mesma ideia, mas para respeitar o paralelismo sintático, observe o conector que você está usando, o operador argumentativo, e veja que tipo de verbo ele vai exigir em relação à flexão de modo e tempo, tá? Aqui, ó, para manter o verbo no presente do subjuntivo, você pode substituir desde que por caso. Inclusive, é uma outra conjunção
Opa, estamos de volta, neném. Problema é no som, mas tudo vai dar certo, tudo dá certo. E vamos lá. Vamos para a próxima oração adverbial, que dessa vez vai apresentar, gente, uma relação de consequência ou efeito. Veja bem, a consequência é aquilo que se espera a partir de um determinado evento que a gente costuma chamar de causa. Então, é uma das relações, inclusive, mais visualizadas na argumentação. Relação entre causa e consequência, o que a gente chama de raciocínio lógico. E a consequência em si, tá? Ela tem os seus conectores específicos, ou seja, seus recursos coesivos próprios. Por quê? Quando é para dar a ideia de causa, tá? Na oração subordinada em si, eu vou ativar essa ideia com conectivos como, porque, já que, uma vez que, desde que, haja vista, ok. Então, aí eu tenho uma adverbial causal. Perceba que a oração principal, ela contém uma consequência, ou seja, está muito quente, tá? Vamos ter, inevitavelmente, que beber água. Se não beber, vai morrer desidratado, só isso, né? Ou ter sérios problemas renais. Ninguém quer isso, né, meu povo lindo? A consequência, ela também tem seus marcadores, como eu disse. De modo que, de sorte que, tão que, tanto que, são conectores comuns, tá? Nessa relação de consequência ou efeito. Veja bem, ó. Sempre que a oração adverbial, ela vai marcar um efeito, ou seja, uma consequência, significa dizer que na oração anterior a ela ou posterior, depende da posição, né? Você tem que ver necessariamente uma causa. Então, veja, ó, está tão frio que meu corpo treme. Não tem como, é. Por isso que o nome é raciocínio lógico. É tão óbvio que você não consegue negar. Perceba que na oração principal está tão frio, muito frio. Eu tenho uma causa, eu tenho um motivo. Lá do outro lado, eu vou ter o conector marcando o tipo de oração que vai se encaixar e vai se organizar com esse motivo, que é a oração que meu corpo treme. Oração subordinada, adverbial, por isso mesmo, consecutiva. Você pode, como eu disse, também fazer alterações em relação ao conectivo. Você pode diversificar, gente. Deve, essa é uma das exigências, por exemplo, da competência 4 da redação Enem, que ao longo dessa organização textual, exige que você vá colocando lá conectores, gente, conectores, tá? Diversificando. Então, está tão frio que meu corpo treme, está frio de modo que meu corpo treme, tá? Está frio de sorte que meu corpo treme e por aí vai, tá bom? O frio é tamanho que meu corpo treme. Então, principalmente marcado na conjunção que, você vai ver essa conjunção associada a palavras como tamanho, tão, tanto, de sorte que, está tão frio de sorte que meu corpo treme. Tudo isso vai marcar na progressão temática a ideia de consequência. Falando aqui das orações adverbiais, importantíssimos elementos considerados na competência 4 da redação Enem e, claro, já foram muitas vezes avaliados na prova de linguagens, né? O que é oração adverbial conformativa? O nome diz, já, também muito intuitivo. Ela apresenta uma ideia de conformidade, gente, ou seja, um acordo. Acordo. Como quem? Apoia um pensamento, uma ideia que entra em acordo, ou seja, entra em consonância com uma outra igual, ou seja, essas ideias se equivalem. É essa a ideia de conformidade. É isso aqui que a gente usa para marcar, em geral, o famoso argumento de autoridade, uma das estratégias argumentativas mais utilizadas, junto à relação de consequência e efeito, tá? Nas redações nota 1000 do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, estou passando a visão. Você vai usar o argumento de autoridade justamente para sustentar a sua ideia apoiada numa pessoa que tenha respaldo social ou numa entidade que tenha respaldo, como, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? O Instituto de Pesquisas Espaciais, enfim, depende do recorte temático, né? Então, você vai ativar o argumento de autoridade por meio de se por oração adverbial, segundo, consoante, tá? Principalmente ativados nesses conectores, segundo fulano de tal, consoante fulano de tal, tá bom? Então, você tem aí
na palavra segundo, no vocábulo segundo, conjunção subordinativa adverbial conformativa. Segundo as estatísticas. Ah, tia, isso aí é o que eu marco com de acordo com. Ah, então eu estou usando oração adverbial quando eu digo de acordo com? Depende. Pode ser que você sim esteja utilizando uma adverbial, mas da forma reduzida, né? De acordo com o pensamento de Diderot, de acordo com as Sagradas Escrituras, de acordo também dessa ideia. Só não é a conjunção, né? Então tá aí, marcada aí a oração adverbial conformativa. Finalidade. Olha só, gente, olha o ouro. Você sabe que um dos elementos da proposta de intervenção tem de ser marcado, é a finalidade. Então, você pode muito bem utilizar uma oração adverbial, e a maioria dos estudantes usa, para marcar esse elemento exigido na competência 5, ou seja, na proposta de intervenção, cujos elementos são agente, quem vai fazer, a ação que vai ser feita, o modo, meio, a instrumentalização dessa ação, dessa proposta, e a finalidade, ou seja, o efeito esperado com ela. Então, você tem aqui, ó, a ideia nas orações adverbiais finais de fim ou propósito. Lembrar que isso aqui aparece muito na competência 5, óbvio. Não é a única via, mas principalmente as orações adverbiais finais são empregadas lá, ó, a fim de que se garanta a isonomia de direitos à população, a fim de garantir, às vezes é a oração desenvolvida, às vezes é a oração reduzida. Essa aqui, ó, a fim de que garantisse seu futuro, fez uma boa poupança. Para que garantisse seu futuro, fez uma boa poupança. Posso usar só o para? Pode, mas lembrando que o para é só uma preposição que provavelmente vai introduzir a oração reduzida, tá? A oração adverbial final reduzida de infinitivo, ó. Repara que se eu botar um para bem aqui no lugar de a fim de que, eu vou ter que fazer isso, ó. Para garantir, olha aí, ó. Tá vendo? Essa noção que você tem que ter de construção, ó. Mudou o operador argumentativo, usou a preposição, beleza, vai dar a mesma ideia. Não tenho dúvida de que quem diz, para garantir meu futuro, tenho de trabalhar bastante e economizar. Não tenho dúvida de que existe aí uma finalidade, um propósito, tá? Então, para, principalmente, a fim de que, para que, porque junto dessa ideia. Embora seja um conectivo muito raro, né? O porquê, pelo menos com esse valor semântico de finalidade, mas lhes digo que é possível sim. Muito bem-vindo. Proporção é medida. Você vai estabelecer uma relação de proporção, por exemplo. Quanto mais se negligenciam as atitudes preconceituosas, mais elas se banalizam. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, uma relação de proporção você consegue com palavras quanto mais, quanto mais, menos, quanto menos, mais. Relações essas que podem ser igualmente proporcionais, inversamente proporcionais. Podemos usar também, além dessas estruturas paralelísticas, as locuções conjuntivas à proporção que, à medida que, para marcar isso aí. Gente, pelo amor de Deus, olha, presta atenção. Tem gente que acha que pode escrever de qualquer jeito, tá? Se o contexto não exigir formalidade, ok, você não precisa ativar os seus neurônios de preocupação, não. Mas se exigir, como a gente está falando muito aqui da dissertação escolar, veja a dica. À medida que é uma locução conjuntiva que, de certo, trará ideia de, em geral, proporção. Problema é que existe, ó, outra muito parecida. Na medida, e é escrita assim, gente, ó, na medida em que. Por que é que eu estou chamando a atenção para isso aqui, gente? Porque são duas locuções conjuntivas que normalmente se confundem muito. O pessoal confunde muito. Entenda, à medida que é para marcar a ideia de proporção em termos gerais. Na medida em que vai marcar a ideia de causa, gente. Então, na medida que é irmã de porque, já que, uma vez que, haja vista, visto que. Então, tomem muito cuidado, pessoal. Não vão confundir, não, tá? Vou deixar, inclusive, aqui escrito, ó, à medida que proporção, como você está vendo lá embaixo, faz questão de repetir para reforçar. E bem aqui, ó, na medida em que, escrito desse jeitinho que você está vendo aí, ó, a ideia de causa, tá bom? Então, muita calma nessa hora. Essa é a relação de proporcionalidade. Sempre vai expressar
essa ideia de medida. Tempo, instante, momento, marcado em conjunções como depois que, antes que, logo que, assim que, quando. Mal com L, você também pode dar essa ideia de instante, de momento. Então, quando apresentado via oração adverbial, é evidentemente que ela será temporal, tá bom? E note que dentro das relações de tempo e instante, você pode marcar ideias diferentes. Quando você diz antes que, é tempo anterior. Depois que, tempo posterior. Enquanto, dá a ideia de tempo concomitante. Enquanto eu lavo as louças, você vai mexer o arroz. Olha só, aliás, enquanto eu ponho a mesa, você termina de preparar a comida. Pronto. Tá vendo? Tempo concomitante. Ok? É isso aí. Vou ao seu encontro assim que for possível, seja no momento em que, na hora em que, quando. Ó. Você vê que trocar por um outro conectivo de valor semântico equivalente não acarreta nenhum tipo de prejuízo ao sentido. Ó. Quando, assim que, logo que. Já não vale botar aqui depois que, né? Vou ao seu encontro depois que for possível não faz muito sentido, não é muito coerente, né? Então, veja aí, tá bom? Quanto mais come, mais tem fome, aí é a relação igualmente proporcional. A pessoa come mais, quer comer mais, né? Muito mais. Show, nenéns. Olha, fizemos uma panorâmica top. Topésima. Vamos mais. Veja aí. As orações subordinadas adverbiais e suas locuções. Veja que à medida que a gente foi trabalhando os exemplos, né, do slide anterior, eu fui falando para vocês de outros conectivos que, porventura, poderiam ser utilizados como substitutos. Por quê? Repito, gente, um dos critérios avaliados na competência 4 dos recursos coesivos é essa diversificação. Note que ao longo da progressão textual, ou seja, do desenvolvimento do tema, você pode dar a mesma ideia, fazer a mesma operação argumentativa como acontece na conclusão. Você vai fazer várias vezes no texto, né? A gente pensa que só conclui no último parágrafo, mas não. Todo parágrafo tem que ter o seu fechamento, ou seja, sua conclusão. Então, vejam que, dentro dessa perspectiva, para cada oração adverbial que você tem a possibilidade de diversificar. Por exemplo, já usou na relação de causa, consequência, o porquê? Usa de outra vez, uma vez que, visto que, tá? Sendo que, como, haja vista, vai mudando. Vai mudando. Olha, o que não falta na nossa língua são justamente recursos para a gente dizer e dizer da maneira mais apropriada possível, né? Assim se espera. Então, eu vou marcar aqui para vocês, ó, os conectores lá no quadrinho. Deixa eu ver. Vou usar esse marca-textinho verde que eu acho que vai ficar legal. Acho que vai, deixa eu ver. Marca texto. Vamos lá, olha aí, ó. Como, dando a relação de causa. Tamanho, que, dando a relação de consequência. Como, estabelecendo uma clara relação de comparação. Conforme, o nome já diz, conformidade. Embora, né, a concessão. A menos que, condição. Quanto mais, mais a proporção. A fim de que? Finalidade. Quando, ó, tempo. Tá vendo? Então, você observa, por exemplo, que eu posso colocar aqui tranquilamente no lugar de quando, assim que chegar, no momento em que chegar, logo que chegar. Tá vendo? Olha, ó. Enquanto não cabe, porque aqui não é ideia de, vamos dizer assim, tempo concomitante, ou seja, dois processos que ocorrem ao mesmo tempo. Não é, mas dá para você usar outras aí, tá bom? Então, isso é a diversificação, ok? Olha aí, aqui eu trouxe já, dentro do gênero textual propriamente dito, exemplos, né, na publicidade, de como as orações adverbiais, elas ajudam a construir os efeitos de sentido. Você vê aí nessa propaganda da Hortifruti, né, essa marca que gosta de brincar, de estabelecer esse diálogo aí com várias áreas do conhecimento, né, às vezes com filmes, às vezes com músicas, tá? Tá aí, Horta de Elite, sendo que é uma empresa de hortifruti, evidentemente que os, vamos dizer assim, entre aspas, personagens principais, é justamente esses produtos que ela oferece, né? Você vê, ó, se não for hortifruti, pede para sair.
Se não for caveira, meu amigo, pede para sair aí dialogando com o filme Tropa de Elite, só que ele é Horta de Elite. E aí você vê aqui uma oração adverbial condicional, né, inclusive, ajudando a construir todo o efeito de humor que essa publicidade tem, né? Tá aí o tomate, tomate de elite, né, com a boinazinha do Capitão Nascimento, que é o personagem principal deste filme aí, muito massa. Aí você tem uma oração adverbial condicional. Note a presença de conectivo, né? E um verbo no futuro do subjuntivo, marcando claramente aí, gente, a ideia de condição, de exigência, né? Ou seja, se não for hortifruti, meu amigo, pede para sair. Aí, evidentemente, né, a empresa, reforçando, como toda empresa que vai construir, lançar ao público uma publicidade, as qualidades. Ou seja, se não for hortifruti, tchau. Muito bem. Olha aí outra do hortifruti, ó. Beba água para não acordar um bagaço, hein? Veja que a linguagem é até informal, como já é esperado nesse gênero até. Você vê a presença de um pra, já ativando a ideia de finalidade, ó. Beba água para não acordar um bagaço, hein? Propaganda da Hortifruti aí na série. Coisas de família, olha aí, Hortifruti é de família. Então ele sempre faz essas propagandinhas bem engraçadas, né? Reforçando a importância de sempre se consumir frutas e verduras e hortaliças, etc., de qualidade. A empresa, pelo menos, promete isso, né? Para o cliente. Então tá aí, ó, eles brincando no carnaval, você vê pelos confetes, as serpentinas, né, fantasiados, ele de acho que pirata, tá aí o olhinho, e ela aí fantasiada de fada madrinha. Então tá aí, beba água para não acordar um bagaço, ou seja, a finalidade, ó. Beba água para não ficar um bagaço. E as laranjas estão falando, ó. Que massa. Aí a gente tem uma oração adverbial final, reduzida, tá, gente? Perceba que não temos aí para quê, a fim de quê, por quê, só o para e o verbo no infinitivo. Então, isso aí é a forma reduzida que eu falei para você. Outra publicidade. Veja aí, uma publicidade considerada campanha institucional ou campanha social, que são aquelas campanhas mais voltadas para a mobilização da sociedade em relação a causas importantes, como prevenção contra acidentes no trânsito, doação de órgãos, doação de sangue, enfim, as causas que realmente merecem a nossa atenção. Então tá aí, ó, quanto mais você acelera, mais a vida passa rápido. E aí, à esquerda, você tem, ó, no trânsito, dê sentido à vida, ou seja, trafegue dentro da velocidade determinada. Quanto maior a velocidade, maior o risco de acidentes, menor a possibilidade de você conseguir controlar o carro, né? Ou seja, você se aproxima do dia da sua morte. Direção perigosa é isso, risco de morte. Então, tá aí a oração adverbial proporcional, dando essa ideia, reforçando na parte verbal desse anúncio publicitário, dessa campanha social institucional, essa ideia, né? Campanha aí, portanto, voltada para a conscientização, para o trabalho com uma ideia que é necessária para manter, né, a vida das pessoas. Muito bem, olha aí. Adverbial proporcional. Tirinha, não pude deixar de não trazer as tirinhas, né? Vejam como no primeiro quadrinho, logo, no primeiro balão dessa tirinha, do Níquel Nausa, de Fernando Gonzalez, o ratinho diz: sonhos são como castelos de areia, que se desfazem ao sabor das ondas. E o outro diz: no mar é mais romântico. Olha aí. Então, o ratinho diz: sonhos são como castelos de areia. Vocês me viram falando que essas conjunções são polissêmicas, né, gente? Significa dizer que uma mesma conjunção, ela pode ter diversos sentidos. Então, a gente vai tomar muito cuidado para ter a certeza só avaliando dentro de um contexto. Bom, vamos lá. Ah, tia, a senhora colocou um como que era causal, pois eu acho que esse como bem é causal. Tá, se ele for causal, substitui por porquê e vê se dá certo. Sonhos são porquê castelo de areia. Meu Deus, não faz sentido, gente. Ou seja, não é um como causal. O como também, ele dá a ideia de conformidade, né? Como o professor orientou, fizemos o trabalho. E ele gostou muito do final dele. Sonhos são conforme castelos de areia. Não casou, hein? Tá coeso, mas não tá coerente. Não faz sentido. Agora, a outra possibilidade de a gente analisar o como, dentro dessa perspectiva de oração subordinada adverbial, é como
comparativo, né? Vamos ver. Sonhos são que nem, tal qual, assim como castelo de areia. Ah, tia, agora deu certo. Então, gente, quando você tiver uma conjunção polissêmica como, não se assuste, tá? É só você fazer a substituição por outra de igual valor semântico e dá certo. Então, se você botar aqui, ó, tal qual. O informal, que pode ser utilizado aqui, ó, que é uma tirinha, né? Que nem. Botei quem nem. Foi ótimo. Não, é que nem. Agora vai dar certo. Uepa, 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 uepa. Que nem. Tal qual. Ó. Posso ficar tranquila e substituir por qualquer conector. Eu já usei tal qual. Estou doida? Não. Como, assim como, que nem, tal qual, do mesmo modo que. Então, realmente, o como é comparativo, não há ideias, né? Até porque, ó, ele compara os sonhos a castelos de areia. Rapidamente se desfazem, né? Tá aí, ó, oração subordinada adverbial comparativa. Aqui nesse fragmento, tá? Um gênero salmo maravilhoso que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, Senhor. Olha aí que massa. Eu marquei, embora não haja só essa oração adverbial aí dentro, mas eu marquei para a gente trabalhar justamente a ideia passada pela locução conjuntiva ainda que, tá? Veja que eu trago uma concessão, porque aqui, ó, na oração adverbial em si, você tem vale da sombra da morte, ou seja, deve ser um lugar tenebroso, assustador. Porém, lá na oração principal, a pessoa diz, ó, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Ou seja, olha aí, temos uma oração inclusive aqui, porque tu estás comigo, ó, causal, tá vendo? Então, lá em cima a gente tem uma oração subordinada adverbial concessiva. Quem está no Vale das Sombras provavelmente fica assustado, com medo, nervoso. Mas a pessoa que tem Deus ao seu lado não tem esse medo. Então veja aí a quebra de expectativa. Por isso aqui nós temos uma oração adverbial concessiva, queridos estudantes. Olha aí, ó. Aqui apresenta aquelas ideias de quebra de expectativa, permissão para que algo, a revelia, aconteça, tá? Muito bem. Agora na charge. Pesquisa mostra que dívidas tiram o sono do brasileiro. Já tentou contar carneirinhos? Já. Mas o problema é que, quando eu fecho os olhos, só vejo boletos. Ô, coitado. Veja a oração que está aí destacada. Na linha vermelha, quando fecho os olhos, no momento em que fecho os olhos, assim que fecho os olhos. Hello, Antônia Cláudia, boa tarde, garota. Olha aí. Olha como claramente essa oração nos dá a ideia de instante, momento. E outro elemento que não deixa dúvidas é a presença da conjunção subordinativa adverbial quando. O problema é que mal eu fecho os olhos, só vejo boletos. Assim que fecho os olhos, logo que, no momento em que, toda conjunção adverbial temporal vai caber aí dentro, tá? Com certeza. Aliás, menos o enquanto, né? O enquanto não dá. Mas não há dúvidas de que se trata de uma oração adverbial temporal. Vamos mais. O conjunto de mouse e teclados da Microsoft tem tanta agilidade e praticidade de uso que todos os designers usam. Ou seja, todo mundo não foge desse mouse maravilhoso. Aliás, o conjunto, né, de mouse e teclados, enfim. Segundo aí, a publicidade. Observe que você tem os elementos paralelísticos, tanto que, bem aqui na oração marcada em um conjunto de mouse e teclados da Microsoft tem tanta agilidade e praticidade, isso é a causa. Qual é a consequência desse motivo de esse conjunto, pelo menos segundo o anunciante, ser tão ágil e tão prático? Ninguém consegue ficar sem eles, então todos os designers usam. Então essa oração traz uma clara consequência mediante o fato expresso na oração principal, tá? Essa é chamada oração adverbial consecutiva, queridos estudantes. Aqui naquelas frasezinhas que rolam, né?
na internet, atenção é dada conforme é recebida. Prioridade para quem nos prioriza. Você vê duas orações paralelísticas, porém uma delas você tem aí a conjunção conforme, indicando, né, proporção, ou seja, a atenção é dada conforme é recebida, não é isso? Aí também a ideia de conformidade, né, gente? Por isso você tem aí uma oração adverbial conformativa. Muito bem, queridos estudantes. Tirinha, não compareceu à reunião dos condôminos porque viajou? Espero que não esteja chateado por causa da reunião. É que viajei no sono. Então vejam que aí no porquê viajou a gente tem uma clara relação de causa, né? Qual foi a consequência? Não comparecimento à reunião dos condôminos. Tá aí, claro, gente, ó. Eu disse que é raciocínio lógico. Você tá vendo o porquê marcando a causa? Pois a oração anterior, porquê, tá aí, consequência. Viu? Muito utilizado, inclusive, na redação Enem, tá bom? Oração subordinada adverbial causal. Então, vocês têm aí, ó, para a gente finalizar a nossa aula, uma panorâmica das orações subordinadas adverbiais, um resumo, tá? Deixei nos slides atividades de casa para vocês fazerem mais tarde. Vocês podem conferir o gabarito, tá? No cliquezinho, vai aparecer direitinho para vocês, gente. Bom fim de, obrigada pela atenção, até a próxima, tchau, tchau.